Frustrado, cara. Eu tô muito frustrado no dia de hoje. O sentimento é único e exclusivamente de frustração. Queria poder, nos segundos iniciais aqui e ao longo do vídeo, passar uma mensagem de que eu acredito profundamente, creio que a gente vai para o Rio de Janeiro e vamos conseguir essa classificação para a semifinal, queremos superar o Flamengo no Maracanã. Talvez até ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, quando o jogo estiver se avizinhando, eu adquira esse sentimento e esse pensamento se fortaleça, né, na minha cabeça. Mas hoje o sentimento é de frustração, de muita frustração. O cenário estava propício ontem, o que a torcida fez antes, inclusive lá no hotel, organizado pela Bamor, foi extraordinário. Os jogadores, eu acredito, tiveram dimensão da sua responsabilidade, tiveram dimensão do quanto eles representam para esse torcedor. E infelizmente eu falo isso porque é um elenco que tem qualidade, capacidade técnica, se desenvolve bem taticamente, mas é um elenco que tem pipocado em momentos decisivos, né? E vacilado na hora de definir, na hora de decidir, na hora de dar o próximo passo, na hora de dar o passo definitivo. Infelizmente foi assim nas decisões desse ano. Infelizmente foi assim no dia de ontem, né? Isso não legitima esse elenco. Não quer dizer que para sempre o time não vai conseguir dar o próximo passo, o passo definitivo, e para sempre vai pipocar, vacilar na hora H. Mas esse ranço tem que ser exterminado de alguma forma, sabe? E isso se combate internamente, no dia a dia, no vestiário e principalmente com muito treinamento. O próprio Jean Lucas, na entrevista após o jogo, falou sobre isso, né? Que o time constrói, que o time chega, mas na hora de finalizar acaba refugando, acaba segurando o chute, acaba optando por deixar o outro companheiro melhor colocado. E é legítimo, né? Não há problema em procurar deixar alguém em melhor condições para poder ter, de certa forma, um cenário mais favorável para fazer o gol. Porém, cara, às vezes no futebol, quando você arrisca, tenta, de alguma forma procura uma finalização, por mais que seja mais difícil finalizar do que aquele cara que está posicionado ali do lado esquerdo, do lado direito, você pode ser premiado. O time do Bahia, nas últimas rodadas, readquiriu, né, aquela confiança que havia sido perdida. Vencemos clássico, avançamos para as quartas da Copa do Brasil após vencer um adversário muito complicado, que é o Botafogo. Vencemos um Grêmio, independente de preservar atletas, é o Grêmio, fora de casa, algo que o Bahia sempre teve muita dificuldade ao longo da sua trajetória. E fizemos tudo isso sem sofrer gol. Chegamos com muita consistência, solidez, chegamos com um time preparado, competitivo. Mas para o time deixar de ser apenas competitivo e passar a ser um time decisivo, time que cresce na hora H, precisa arriscar mais. Precisa tirar o coelho da cartola, precisa tirar aquela carta na manga, precisa tentar alguma coisa diferente do habitual, para poder não só tirar o adversário da zona de conforto, mas para poder surpreendê-lo. Eu não sou contra o jogo de posse do Bahia, já trouxe inclusive dados do Datafoot de que dentro de um cenário de brasileiro de pontos corridos com 38 rodadas, o time que tem mais posse de bola geralmente está nas primeiras posições. A única exceção é o Fortaleza, que tem muitos méritos, mas tem uma filosofia, uma identidade, uma essência desenvolvida já por muitos anos com esse trabalho de Vojvoda. Mas os outros times que estão por ali, Bahia, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, são times que têm mais posse de bola. Então, quando você tem mais a bola, você controla mais o jogo, você se defende melhor, porque o adversário, de alguma maneira, vai ter mais dificuldade de atacar, desenvolver jogadas ofensivas, porque você está conseguindo ditar o ritmo da partida tendo a posse. Só tem aspecto positivo em ter a bola. Mas tem que ter o momento pós-domínio, pós-controle. Tem que ter o momento do volume,
tem que ter um momento da rotação elevada, tem que ter um momento da incisividade, tem que ter um momento da definição, tem que ter um momento de decidir. E é esse ranço que está contaminando já o nosso time há algum tempo, a ponto dos próprios jogadores mencionarem isso nas coletivas. Barbaço, como é que você adquire essa confiança para poder chutar? Como é que você adquire essa característica de fundamento, querendo ou não, de definir com mais precisão? É treino, cara. É dia a dia, sabe? No jogo contra o Botafogo, por exemplo, a gente acabou empatando, não vencemos o jogo, mas estivemos muito mais próximos de fazer o gol do que no jogo contra o Flamengo, por mais que também tivéssemos tido muitas chances no jogo contra o Flamengo, né? Por mais que o goleiro do Flamengo também tivesse inspirado. Mas no jogo do Botafogo, o time tentou mais. O time encontrou ali um caminho para definir a jogada com mais frequência. Jean Lucas chutou de fora da área, Cauli chutou de fora da área, Arias chutou forçando a grande defesa de John, Tassiano também arriscou. Tivemos muitos jogadores definindo jogadas na partida contra a equipe do Botafogo. E no jogo contra o Flamengo eu já percebi um preciosismo melhor. Essa pelo menos foi a minha impressão, essa pelo menos foi a minha sensação. Eu sei que o projeto do Grupo City nos reserva grandes triunfos, conquistas, títulos. É inevitável, iremos chegar lá, iremos conseguir. O torcedor que tanto sofre, incentiva, apoia incondicionalmente esse time vai ser retribuído. Acho que todos nós temos convicção disso. Mas a pressa é justificável, porque a gente tem visto que o time tem capacidade de jogar perante qualquer adversário, controlar o jogo, ditar o ritmo, mas não tem a capacidade de definir, de decidir, não tem a capacidade de deixar de lado esse ranço de quase, da pipocada e tudo mais. Faltam sim reforços, eu acredito que a gente precisa ter jogadores ali na frente que tenham mais capacidade de definir. Everaldo e Tassiano são caras importantes para a recomposição, são caras que brigam, que disputam, aguerridos, e tem bons números na temporada em relação a gols marcados, mas talvez não tenham a capacidade e a qualidade que fará com que toda essa construção reverbere em gols, na proporção que se deve, digamos assim, né? Eu tenho muita fé que, e aqui eu falo até de jogadores que estão muito bem, Canu, que é um grande superador de obstáculos, né? Canu, ele deu a volta por cima, tá jogando muito bem, ontem jogou muito bem de novo, ele evoluiu, isso tá nítido para todo mundo, né? Jogador que para muitos já não era muito útil e conseguiu se recuperar com muita força de vontade, e isso tem que ser reconhecido. Mas tem as suas limitações técnicas. Everaldo, Tassiano, dois jogadores também muito esforçados. Everaldo é outro, que deu a volta por cima, apesar de ainda oscilar um pouco. Mas também tem as suas limitações técnicas. Eu tenho fé que a partir da próxima janela iremos subir esse sarrafo, né? Pela cultura do Grupo City de contratar no final e no começo das temporadas e contratar pouco no meio da temporada. Eu creio que na próxima janela iremos subir esse sarrafo, né? De trazer um zagueiro que tem um nível mais elevado. Gabriel Xavier é um cara que tem potencial absurdo para poder evoluir, quem sabe jogar fora. Eu já falei em algumas oportunidades que o jogador do Bahia, que hoje tem capacidade de ir para um Manchester City da vida, é Gabriel Xavier. E eu não quero que isso aconteça, tá? Eu estou falando aqui de atingir um nível de primeira prateleira de Europa, porque ele reúne não só o seu discernimento tático, a sua capacidade técnica, a sua competência, com também maturidade e uma juventude que permite que ele evolua mais ainda. Tem o campo, lastro, para poder se desenvolver mais ainda, né? E apesar de Canu estar muito bem, eu acredito que vão subir esse sarrafo na próxima janela para que se tenha um sistema defensivo mais forte ainda. No ataque, a mesma coisa, já vem Lute, que é um cara que tá jogando esse ano, tem entrado, e eu queria ver um pouco mais dele, e ele teve até um pouco mais de tempo nessa partida de ontem, mas é um cara que com o tempo vai acabar ganhando mais espaço e vai ser preparado para no próximo ano, por exemplo, atingir um nível muito mais elevado de jogo pela capacidade e pelo potencial que tem.
Mas aí o Bahia também deve buscar algum outro para o ataque, para poder levar o nível de capacidade de definição, de finalização e tudo mais. Eu tenho fé que a gente vai chegar lá. Mas temos que falar do agora, né, cara? E o agora frustra muito o torcedor, porque o time tem capacidade, mostra que pode chegar além, tem jogadores de bom nível, tem um estilo de jogo, uma identidade, uma essência que tem se mostrado efetiva. Afinal de contas, ainda estamos ali dentro do G6, ainda estamos brigando de maneira frequente, nos afastando cada vez mais daquele bloco de baixo por uma vaga na pré-Libertadores, e a tendência é que alcancemos essa vaga na pré-Libertadores. Estamos nas quartas de final da Copa do Brasil. Então o time mostra que pode ir além, que tem capacidade para poder chegar além. Mas naquela hora H, na hora da definição, na hora de tentar algo diferente, na hora de arriscar um pouco mais, o preciosismo impera e o time roda a bola de novo e volta de novo até tentar encontrar o melhor cenário. Nem sempre o melhor cenário vai surgir. E em Brasileiro de Pontos Corridos você pode procurar, uma hora vai aparecer e o saldo no final das contas vai ser positivo, mas em mata-mata não é assim, cara. Em mata-mata, se você não tá achando, se você tá procurando, uma hora você tem que forçar para encontrar de alguma maneira. Tem que encontrar de alguma maneira. E muitas vezes não adianta ficar procurando por cá, procurando por lá, se você não realmente forçar, se você realmente não tentar. Enfim, cara, eu acho até imprudente da minha forma chegar aqui e apontar o dedo efusivamente para o Rogério Ceni depois da partida de ontem, porque apesar de eu acreditar que Cauli estava bem no jogo e deveria ser mantido, já Jean Lucas não estava tão bem assim e poderia ter sido sacado, foi algo que não mudou profundamente o cenário da partida. E o que o treinador tem que fazer é estimular a sua equipe a construir, estimular a sua equipe a criar oportunidades, né? O que eu posso cobrar ao Rogério Ceni, além dessa questão do timing na substituição, que até melhorou nesse último jogo, ele substituiu um pouco mais cedo, e, enfim, estava tomando 1-0, isso daí pode ter interferido, mas substituiu um pouco mais cedo, é com relação ao dia a dia, que eu não tenho oportunidade de acompanhar, infelizmente, mas que tem que ser destacado, né? Fundamento, finalização, né? Tentar sugar mais ainda desses caras, né? E fortalecer esse aspecto. Vai tá tendo mais tempo para poder trabalhar, para poder treinar agora, apesar dessa semana ser um pouco mais cheia, com um jogo de Copa do Brasil e jogo de Brasileiro aí nos polos de final de semana e tal. Mas, cara, a gente pode ir além, a gente tem capacidade para ir além. Agora, os jogadores têm que acreditar verdadeiramente nisso, acreditar em si mesmo, acreditar na sua capacidade, no seu potencial e arriscar, e tentar algo diferente. Jogos de mata não tem muita conversa, não tem para onde correr. Você tem que arriscar, você tem que tirar o adversário da zona de conforto, você tem que incomodar o adversário, você tem que tentar alguma coisa diferente, você tem que ser imprevisível, você tem que ter carta na manga. E isso, infelizmente, tem faltado para um Bahia que tem competência, que tem qualidade. Enfim, meus amigos, é hora de juntar os cacos. Eu sei que é difícil, mas com o passar dos dias a gente vai acreditar mais, eu tenho certeza disso, porque o torcedor do Bahia nunca desacredita do seu time. E no final de semana já temos outra decisão, outro jogo muito importante aí pelo brasileiro, jogo fora de casa, crucial vencer. O Bragantino vive um momento complicado, delicado no campeonato, e a gente tem que aproveitar isso. Tá bom? Bom, gente, é isso, viu? Deixa o like para ajudar a gente, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, que é muito importante. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?